encontrar o Evangelho de Mateus, amém, capítulo 9, amém, e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Vamos repetir esse versículo? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Repetindo para você guardar o raciocínio desse verso: quem não necessita de médico? Quem não precisa de médico? E quem precisa são os doentes. Muito bem. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. O título dessa mensagem é uma receita médica para você. Quantos estão nos visitando aqui essa noite? Dê um sinal assim, você não pertence a essa igreja, está aqui hoje. Olha quanta gente. Como nós saudamos esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus te abençoe por você estar aqui hoje. Uma receita médica para você. Vire para o seu irmão e diga assim: você tem uma consulta marcada hoje. Se ele fizer cara de espanto, diga assim: pode, já está marcada, não tem como adiar. Diga uma coisa boa para ele: não tem fila, você não paga nada, é melhor que o SUS, e você vai ser atendido por um especialista. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, falando em médico, eu estava estudando esses textos há algum tempo já. E falando em médico, eu passei por uma situação muito ruim na semana passada. A minha filha estava assim com uma crise de rinite, essa gripe, essa virose, que é a mesma que a pastora herdou dela, né? Ela ficou semana passada, deitou lá na cama da mãe e consequentemente a mãe está lá. Ela melhorou um pouquinho da questão da virose, mas aí atacou o dente e está tomando um antibiótico lá com a cara toda inchada. Mas enfim, eu levei ela no hospital. De manhã a pastora disse assim: olha, vamos levar a Lídia no hospital. Fomos para o hospital. Cheguei aqui na Santa Casa e a boa vontade de algumas irmãs aí querendo nos ajudar ainda, né? Nós chegamos, estava super lotado. Devia ter mais de 100 pessoas naquela primeira salinha de espera. Sexta-feira, pessoal da roça, muita gente, sem condições. Quando eu cheguei na área do pronto atendimento, tinha gente dando senha para você pegar uma senha para fazer a ficha, para ver se dava para ser atendido no pronto-socorro. Um caos. E aí ela começou a ficar branca, de branca que ela passou a transparente, aí ficou tonta, aí vomitou. Eu falei: essa menina vai cair aqui, quem é que vai segurar ela? Eu não aguento mais com ela, né? Quando era bebê ainda tudo bem. Aí levei para fora, ela começou a vomitar. Eu falei: quer saber de uma coisa? Vamos para a aula particular, vou dar um jeito. Chegou na aula particular, eu tirei com todo gosto a minha carteira do bolso e falei assim: vai lá. A pastora chegou para pagar a consulta, ela disse assim: ó, não tem jeito não, nem pagando, a moça falou, nem pagando. Eu falei: misericórdia, nem pagando? Não, já acabou, esgotou tudo, o médico está aqui, tem gente esperando aí para ver se abre uma vaga para pagar para poder passar. Ou seja, nós estamos à beira do caos, se já não estamos dentro dele. Mas irmãos, só Jesus na nossa vida. Só Jesus. Eu voltei para casa, eu mesmo mediquei ela. Falei: Jesus, me dá aí uma orientação. Aí eu comprei um Gatorade. Falei: Gatorade tem as propriedades do soro. Ela está vomitando, está sem comer nada. Vai Gatorade gelado e multigripe. E todo mundo que está resfriado vai multigripe. Botei ela no carro e fui orando em espírito e falei: vai para casa e Jesus vai cuidar. E foi assim, Deus abençoou, graças a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, se você precisar de médico, já vai orando para Jesus, porque está difícil. Mesmo pagando, está complicado. Aí vocês vão dizer assim: mas é Valença. Não.
Eu estou com meus parentes lá em São Paulo, estão dizendo a mesma coisa. Chega lá, é gente pelo chão, E aí, esses dias a gente ouviu uma matéria que o governo gastou mais de 2 bilhões com essa maquiada que ele deu aí para a Copa do Mundo. E foi tirado da onde? Foi tirado da saúde, de todas as áreas, né? Mas aí a Bíblia vem falar desse assunto para a gente. E aí, toda vez que Jesus falava de alguma coisa, ele transportava a realidade material para alguma coisa espiritual, que é o que nos interessa hoje mesmo, certo? É o que nos interessa. O texto diz assim: Jesus, porém, ouvindo, ele estava ouvindo quem? Os fariseus, diga fariseus, publicanos e pecadores. 3 categorias de pessoas que estavam ali conversando, falando, e aí Jesus ouvindo, Jesus vai e diz uma frase célebre para eles: olha, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Porque eles estavam questionando essa história de Jesus estar muito próximo do pecador, de Jesus atender as prostitutas, de atender os roubadores, né? Os cobradores de impostos. E aí vem aquele povo, começa a criticar a atitude de Jesus, e ele diz assim: olha, quem está são não precisa de médico, quem precisa de médico é os doentes. A primeira coisa que aparece nesse texto é as 2 classes de pessoas que nós vamos tratar aqui dentro hoje. Dentro da igreja. Hoje, dentro da igreja, tem a primeira classe de pessoas que aparece nesse versículo, que são os sãos. Diga assim: primeira classe, os sãos. Os sãos, você logo identifica quem está são. Quem está são está gozando de saúde, irmão. Está bem, está corado. Olha para o lado aí, vê se seu irmão está bem corado. Se ele estiver pálido, não está muito bem não. Está corado. Nessas alturas ele já deu um sorriso para você. O são, ele é feliz. O são, provavelmente ele já deu uma meia dúzia de glória a Deus. Aleluia. Ele já levantou a mão para adorar. Para ele tudo é motivo de pular e dar glória. Por quê, irmão? Alguém até olha e fala assim: esse irmão está até me incomodando, dá glória, pula, fala aleluia, grita, qualquer coisa. Está dando glória, está glorificando. É porque ele está com saúde, irmão. Ele está são. Está tudo bem para ele. Tem esse tipo de crente hoje na igreja? Tem, aí está vendo? Apareceu. Quem é são, diga assim: estou aqui. Mas também tem os doentes. Agora, não é demérito nenhum os doentes na igreja. Alguém vai dizer assim: não, eu não quero ser doente. Ninguém quer ser doente, mas a doença está aí. Se vier um vírus, uma bactéria, um negócio pelo ar, etc, etc, a gente fica doente. Quem já não ficou doente? Todo mundo fica doente. E eles estão na igreja. Agora os doentes, eles já ficam mais, murchinhos, mas às vezes não estão sorrindo tanto, às vezes está sentindo uma dor, está aí na cadeira, mas está pedindo a misericórdia do Senhor, está numa situação difícil. Às vezes a doença dele não é nem física, é alguma coisa espiritual, mas traz tristeza, traz abatimento, traz angústia. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite com problemas para serem resolvidos. Estão doentes. Mas os doentes também não ficam quietos. Os doentes também não são entregues à doença. Os doentes também não ficam assim moribundos, quase à beira da morte. Os doentes também estão clamando, estão chamando por um nome, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Ainda que você não ouça, fisicamente o clamor dele, mas ele está em pensamento aqui nessa noite dizendo: Jesus, eu preciso ouvir essa palavra. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Jesus, eu preciso de uma bênção. Jesus, o meu problema que eu entrei aqui nessa noite. Jesus, a minha situação financeira. Jesus, o meu caso com o meu marido, com o meu caso com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, o meu trabalho. Jesus, eu estou precisando de alguma solução. Eu estou aqui como doente hoje, Senhor. E não é demérito a gente estar na igreja como doente, porque o lugar onde a gente vai achar o doutor Jesus é na igreja, irmão. Aleluia. É na igreja. Se você for lá na Santa Casa de Misericórdia, no máximo você vai achar o doutor Mustafa, com quase 100 anos, atendendo lá.
e atenderam muito bem, que eu já fui atendido por ele, né? Impressionante a vitalidade dele. Mas Jesus, você vai achar no lugar chamado? Igreja. Diga de novo, igreja. Igreja. Agora, eles estão chamando. Pergunta para quem está ao seu lado: você está chamando pelo doutor Jesus? Você está chamando por ele? Você está falando com ele? Está pedindo para ele chegar? Chama por ele aí, né? Chama por ele aí. Peça para ele vir ao seu auxílio. Pensa no seu problema nesse momento, naquela situação que está te deixando preocupado, naquilo que te trouxe aqui nessa noite. Pensa nessa questão agora. Eu queria que você trouxesse a sua memória mesmo, a situação e o problema que te trouxe aqui nessa noite. Muitas vezes a gente ouve o pregador dizer assim: olha, deixa tudo lá fora e entra para adorar. Não, irmão, traga tudo para dentro, traz toda a bagagem aí, que é para você colocar os pés de Jesus no altar do Senhor e ver a solução que Ele vai dar para a tua vida. Aleluia. Que adianta você entrar, ficar alegre e sair lá fora, ter o mesmo problema, encontrar com Ele de novo? Não, traz para cá, traz aos pés do Senhor, aleluia. Chama por Ele. E o doutor Jesus vem, Ele vem ao nosso encontro. Quantos estão chamando pelo médico Jesus nessa noite? Estão chamando por Ele? Eu pedi até para me trazerem aqui, ó, um aparelho aqui que vai nos ajudar nessa noite. Sabia que ia enrolar a língua agora. Agora você vai falar a língua estranha de qualquer jeito. Estetoscópio. Diga assim: um ouvidor de coração. É bem mais fácil, né, irmão? Por que eles complicam isso, né? Bem mais fácil. Agora, você está preparado para ouvir o que Deus tem para você? A palavra diz assim: é uma receita médica. E receita, irmão, quem já recebeu uma receita que foi boa, saborosa, tipo uma lasanha, tipo Não, receita é negócio ruim, irmão. Primeiro porque você tem que comprar o remédio, vai gastar dinheiro. Receita é um negócio que a gente não quer receber, e a gente fica torcendo para o médico que você dê o menor número possível de remédio e que seja mais barato, né? E às vezes a gente olha para ele com aquela cara assim, dizendo assim: será que você não tem amostra grátis? Não é assim? Receita não é bom não, irmão. Então a receita que eu vou dar para vocês aqui hoje é pesada. É uma receita que vem direto do Senhor Jesus. Você está chamando por Ele? Eu estou aqui. Ele disse que vem daqui a pouco. Está chegando aí. Ele está fazendo os atendimentos por aí e disse que passa aqui daqui a pouco. E mandou o seu enfermeiro auxiliar, pastor Álvaro, chegar na frente para ir tirando a pressão, ouvindo as batidas do seu coração. Tem um hino que eu gosto muito. Dá para tocar aí, Fábio, um pedacinho? É um hino que fala da batida do coração. E eu queria que você começasse a deixar seu coração bater aí. No ritmo que for, se estiver descompassado, Jesus vai acertar ele hoje. Você crê nisso? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Põe a mão no teu coração aí agora. Põe a mão no teu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse hino é muito antigo, irmão. É da época minha e do pastor Márcio. Oh, Jesus, põe a mão no teu coração aí, ó. Depois eu vou consultar aí, se você quiser que a gente ouça a batida dele, como é que tá. Tá bom aí, irmão? Bate, bate, bate no coração. Bate, não para de bater.
fala que vem as intenções, é onde brota tudo que você vai falar, que você vai fazer. Todas as suas ações saem do coração. Quando a Bíblia está falando de coração, está falando de alma. Vamos cantar de novo esse pedacinho? Coração amigo, Você precisa se reanimar, senão chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, você precisa se reanimar, senão chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite? Milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Jesus disse para mim que está chegando aí. Você que está chamando por Jesus, está clamando por Ele está vindo aí. Ele diz assim: enfermeiro auxiliar, vai tomando as batidas do coração, vai medindo a pressão aí. Tem gente que os olhinhos já estão cheios d'água aí, sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus vem para cá. Agora diga assim: pastor, por quê? Jesus vem para cá. Por que o médico vem fazer aqui, irmão? Diga assim: porque a igreja é o hospital de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita que a igreja é o hospital de Jesus? Agora tem pessoas aqui que elas estão no hospital de Jesus, mas estão precisando sair, ser removidas de ala, mudar de situação. Quando a gente entra no hospital, geralmente, dependendo da situação da doença que a gente está, a gente vai entrando em determinadas alas do hospital. E eu vou te provar hoje pela Bíblia que a igreja é o hospital de Jesus. A igreja tem uma ala que todos nós passamos por ela, irmãos. Pastor, o senhor passou? Passei. Passei por essa ala também. A maternidade, diga assim: maternidade. A maternidade é onde a gente nasce, irmão. Maternidade é onde acontece o nascimento, os partos. E quando você vem na igreja e aceita Jesus, você nasceu. Pergunta para alguém que está ao seu lado: você já nasceu de novo? Agora tem crente, e aí vai começar as receitinhas de Jesus para a tua vida. Tem crente que ele nasce de parto normal. Ele é tipo Zaqueu, tipo Nicodemos. Zaqueu teve aquele desejo de ouvir falar de Jesus, e a Bíblia diz que ele foi correndo, subiu numa figueira, ficou esperando Jesus passar. Quando Jesus passa, ele olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Na tua casa, no teu coração. É a pessoa que ouve a palavra, que ouve Jesus, e ela logo ela se entrega, irmão, logo ela abraça Jesus, ela sabe que a palavra vem de Deus, ela sabe que Jesus morreu por ela na cruz do Calvário. É o caso de Nicodemos. Só que às vezes bate aquela dúvida, bate aquela sensação, né? Nicodemos foi procurar Jesus de noite, porque era mestre. E aí o Senhor fala: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nascer de novo, receber Jesus, mudar de vida, deixar o que você está fazendo aí fora. É para isso que a gente vem para a igreja, irmão, para mudar. Se fosse para ficar do mesmo jeito, para que ir para a igreja? Aleluia a Deus. Glória a Deus. Se é para ficar doente, não precisa vir ao hospital de Jesus. Continua doente do jeito que está. Mas quando eu entro no hospital de Jesus,
É porque eu anseio receber uma cura, uma bênção. Agora tem gente que nasce de parto cesariana. Já não é tão normal, mas também é uma bênção. E você deve conhecer, talvez até do seu lado aí tem alguém. Se tivesse, diga assim: pastor, é esse aqui, ó. Só que você não grita, só faz assim para me ver quem foi. O parto cesariano é tipo Paulo, um dos maiores apóstolos da igreja. O que ele fazia? Xingava os crentes, batia nos crentes, jogava pedra na janela da igreja, falava mal dos crentes, disse que os crentes, o pastor era tudo ladrão. Paulo era assim, irmão. Paulo era terrível. Aí um dia tá ele lá, né? Pocotó, pocotó, pocotó. E não era a iguinha pocotó, era o cavalo de Paulo. Alguém já me olhou meio assim. O cavalo de Paulo. O Senhor aparece para Paulo e diz assim: Paulo, duro será para ti continuar, né? Recalcitrar contra os aguilhões. Está dizendo assim: Paulo, você vai se converter agora. Sou eu, Jesus, que falo contigo. Às vezes a pessoa é tão avessa ao Evangelho. Você não conhece alguém assim? Que foi tão reclamão do Evangelho, tão atribulado do Evangelho? Eu conheço, meu pai foi um. Eu dobrava o joelho em casa quando eu chegava da igreja e meu pai dizia assim: olha, fizeram lavagem cerebral em você, por que você não vai morar na igreja? Pega o teu colchão e vai para a igreja, uma coisa terrível. Aí o dia que ele teve um infarto, que ele caiu do cavalo, que ele viu lá no hospital, ou morre, ele disse assim: faz uma campanha de oração lá por mim, faz alguma coisa. Aí quando ele saiu, ele disse assim: faz um culto de ação de graça. Aí eu fiz o culto, aí no culto ele levantou a mão e aceitou Jesus. Parto cesariana, foi duro, mas nasceu. Irmão. Sabe aquele parente seu que está lá na sua casa, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela situação? Levanta a sua mão aí, eu vou profetizar na sua vida. Vai ser duro, vai ser cesáreo. Talvez você até chore um pouco, mas ele vai nascer em nome de Jesus. Você acredita? Ele vai nascer em nome de Jesus. Oh, aleluia! Tem parto na igreja, tem sala de maternidade na igreja, irmão, e todos nós passamos por ela. Agora, depois que você passa pela maternidade, quando você for consultar a criancinha lá, você está levando a criancinha no colo, né? Está levando a criancinha lá para entrar no hospital, para voltar lá. Aí vai logo depois de alguns dias, tem hospital que faz logo quando nasce, mas outros traz alguns dias, para ver o quê? Vai no teste do pezinho, né? Vai furar o pezinho, etc. Aí ele vai para onde? Ele vai para a sala da maternidade? Sim ou não? Não. Ele vai para aqui, para que situação? Ele vai para pediatria. Pediatria cuida do quê? Diga aí, diga para quem está ao seu lado, irmão, pediatria cuida das crianças. Dá uma olhada se tem alguém precisando de pediatria do seu lado. Pediatria, irmão, cuida de criança. Agora, todos nós temos que passar pela pediatria. Aceitamos Jesus, Márcio? O Márcio está na pediatria da igreja. Tomando aula de novo convertido, na classe, aprendendo os primeiros passinhos, né? Tomando leitinho, né, Igor? Agora chega o tempo que a gente tem que sair da mamadeira. Chega o tempo que a gente tem que deixar de ser criança. E aí eu começo a dar umas receitinhas de Jesus para você que está sempre na pediatria. Na pediatria. Vamos abrir a Bíblia agora. Eu quero que você vá entrando dentro desse hospital pela Bíblia. Primeira receita que o Doutor Jesus mandou eu passar para vocês, 1 Pedro 2:2. Pediatria cuida de criança. Cuidar das crianças é muito bom, mas criança precisa crescer. Diga assim: criança precisa crescer. 1 Pedro 2:2. E eu estou com o meu prontuário aqui, ó, para não dar injeção errada, que nem alguns enfermeiros fazem e matam. 1 Pedro 2:2 diz assim: desejai afetuosamente o... Como?
Meninos, desejai o quê? Que tipo de alimento? Leite? Diga assim, pastor, me dá leite. Mamadeira, pastor. Faz um biquinho assim, faz. Eu quero mamar, pai. Irmão, não fica feio crente velho pedindo leite, mamadeira? Apesar que eu conheci uns marmanjões que às vezes quer que a mãe ainda, né, faça mamadeira, faça o gagal. Pergunta pro seu irmão, você ainda gosta de gagal? Diga assim, precisa crescer, muda, transformar. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. A palavra de Deus diz o quê? Quando eu era menino, eu falava como menino. Como é que é falar como menino? Pastor, por mim não deu Pai do Senhor. Eu fiquei todo sentido, pastor. Olha, aquele irmão nem me reconheceu, pastor. Pastor, eu trabalhei tanto eu trabalhei, ninguém nem falou meu nome, pastor. Pastor, faz um dengo em mim assim, pastor. Faz um cafuné. Aproveita e me traz um gagal. Você conhece alguém assim? Só diga, mas não olhe para ele agora. Diga assim, pastor, eu conheço. Eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem,